Uma das marcas que a igreja nunca pode abrir mão é o cuidado com os famintos, com os nus, necessitados, os caídos, os que realmente estão em estado de vulnerabilidade. Hoje a nossa reflexão é um grande desafio, o desafio de olhar para os que não podem nos recompensar, os que não podem nos devolver uma ação generosa e intencional que nós temos para com essas pessoas. Nossa reflexão está em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 12 até o 14, que diz assim: E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Oferecer um banquete para pobres, aleijados, coxos e cegos seria um grande ato de generosidade, uma vez que essas pessoas não poderiam retribuir ao anfitrião. Jesus quis dizer que quando o anfitrião só convidava os amigos que lhe convém, seu ato era motivado pela ambição egoísta, não pelo amor. Esses quatro grupos de pessoas representavam as classes sociais mais baixas, de quem os ricos e poderosos poderiam, e normalmente o faziam, facilmente abusar. A recompensa para essa boa ação aconteceria na ressurreição dos justos. A questão da pobreza é um assunto recorrente e que em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, tem sempre uma palavra de apreciação da parte do nosso Deus. Entre os pobres estavam os necessitados, os fracos e os que eram dependentes, os órfãos e as viúvas, que normalmente pertenciam às classes sociais inferiores e precisavam de proteção contra o abuso e a negligência. Praticamente todos os profetas do Antigo Testamento falaram contra aqueles que injustamente oprimiam o pobre. Deus providenciou sustento para o pobre por meio do princípio de rebuscar espigas. Os proprietários de terra eram instruídos a deixar os grãos que caíam fora do perímetro do campo para que fossem recolhidos pelos pobres. Isso era uma lei em Israel, está registrado em Levítico, capítulo 19, 10. Também vamos encontrar esse registro no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2 e também o versículo 15 e 16. Nós sabemos que quando Ruth e Noemi voltaram para Israel, foi dessa maneira que Ruth pôde voltar para o campo em busca de socorro para ela e para sua sogra, e que foi recolhendo espigas que ela reencontra um dos seus resgatadores, Boaz, e através desse momento ela realmente resgata a sua história familiar e também a sobrevivência dela e de sua sogra. Os tribunais também eram admoestados a tratar o pobre com justiça. O próprio Jesus nasceu em uma família pobre e chamou os pobres de irmãos. Daqui a pouquinho eu quero falar desse texto de Mateus 25, quando ele vai trazer todo aquele grupo de pessoas. Eu estava nu, me vestiste, eu estava com fome, me deste de comer. Eu também estava preso, me visitaste, eu estava doente, fostes me ver. E a pergunta é: quando tu estavas nu, doente, preso, hospitalizado, estava caído à beira do caminho, e quando foi que eu te ajudei? E Jesus mesmo vai responder: quando tu fizestes
a um dos meus menores pequeninos. Então, Jesus colocou na sua agenda todas essas pessoas que estavam em estado permanente de vulnerabilidade e que a igreja também precisa colocar na sua pauta, na sua agenda, e não somente a igreja, na vida de cada crente, nós precisamos deixar um espaço para que essas pessoas sejam acolhidas, sejam abençoadas, sejam socorridas, promovidas e abençoadas pelo trabalho do reino de Deus que está em nós e que também está entre nós. Cada crente deveria ser responsabilizado pela forma como tem tratado os que têm necessidade. Uma das maneiras de julgar nosso relacionamento com Cristo é observando como tratamos os famintos, os sedentos, os nus, os caídos, os vulneráveis, os que estão precisando, especialmente os nus, estrangeiros e prisioneiros. A compaixão é considerada uma evidência da presença de Cristo no coração do seu povo. O primeiro passo para termos nossas necessidades materiais atendidas é tornar-se pobre de espírito, reconhecendo que todo coração separado de Deus está em pobreza espiritual, que é muito mais trágica do que a pobreza material. Estamos na conclusão de um ano muito especial e esse tema é um tema recorrente, como oração, também como santidade, perdão, ajuda aos mais necessitados. Não pode jamais ficar fora da nossa agenda, da nossa pauta, da nossa espiritualidade e do nosso desejo de nos parecermos com Jesus cada vez mais. Eu desejo uma ótima reflexão e que hoje seja um dia para glorificarmos a Deus com as mãos estendidas em favor dos que precisam da nossa ajuda. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe, amém.